Era mais uma manhã de quarta-feira quando o despertador de Leonardo tocou pontualmente às 6h15. Ainda meio sonolento, ele abriu os olhos devagar, tentando entender o que estava acontecendo ao seu redor. Do lado de fora, a rua parecia mais agitada do que o normal. Ele ouvia vozes, algumas mais altas, crianças chorando, buzinas insistentes, um movimento estranho para aquele horário. Por alguns segundos, ficou apenas ali, tentando decifrar tudo aquilo, até que virou o rosto na direção de Amanda. Amanda costumava acordar antes dele. Sempre. Mas naquela manhã, ela permanecia imóvel. Com um leve sorriso ainda preguiçoso no rosto, ele encostou a mão no braço dela, tentando acordá-la com carinho. Amanda, amor. Nenhuma resposta. Ele tentou novamente, dessa vez com um pouco mais de firmeza. Amanda. O sorriso desapareceu. Havia algo errado. O corpo dela estava ali, mas não reagia. Não havia movimento, não havia resposta. Só um silêncio que começou a apertar o peito de Leonardo de uma forma que ele não sabia explicar. Em poucos segundos, o que era apenas uma manhã comum se transformou em desespero. Amanda estava a um dia de completar 40 anos. E, para ela, aquilo significava muito mais do que uma simples data. Era como se aquele número carregasse tudo o que ela havia vivido até ali. Cada conquista, cada dificuldade, cada escolha. E Amanda sempre escolheu lutar. Ela perdeu os pais aos 17 anos. Sozinha, sem estrutura, sem ninguém para guiá-la, ela decidiu que não dependeria de ninguém para construir a própria vida. Trabalhou, estudou, abriu mão de muitas coisas. Enquanto outras pessoas estavam começando a viver, Amanda já estava sobrevivendo. Aos 28 anos, já tinha conquistado seu carro, pago sua faculdade e dado entrada no próprio apartamento. Aos 35, se tornou gerente financeira, respeitada, admirada, alguém que olhava para trás e sabia exatamente o quanto tinha batalhado para chegar ali. Mas, no meio de tantas vitórias, havia um silêncio. Um espaço que ela sempre dizia que ainda daria tempo de preencher. Construir uma família. Amanda nunca foi de se envolver facilmente. Sempre priorizou sua independência, sua estabilidade, sua segurança. Relacionamentos pareciam algo que poderia esperar. Até que Leonardo apareceu. De forma totalmente inesperada, como quase tudo que realmente importa na vida. Eles se conheceram em um estacionamento de shopping. Leonardo, atrapalhado como sempre, insistia em tentar abrir o carro de Amanda, completamente convencido de que aquele era o dele. O mesmo modelo, a mesma cor, mas não era. Amanda poderia ter se irritado. Mas, por algum motivo, ela riu. E aquilo foi o começo de tudo. Leonardo trouxe leveza para a vida dela. Onde Amanda era controle, ele era espontaneidade. Onde ela era cautelosa, ele era emoção. E, aos poucos, ele foi ocupando aquele espaço que ela sempre adiou. Eles construíram algo bonito. Verdadeiro. Mas havia um detalhe que, para Leonardo, nunca foi pequeno. O sonho de ser pai. Com o passar do tempo, esse assunto começou a aparecer mais. De forma leve, no começo. Quase como uma brincadeira. Depois, com um pouco mais de verdade. A gente podia tentar, né? Amanda sorria. Desviava. Dizia que ainda tinham tempo. Mas, no fundo, aquilo já não era tão simples para ela. Porque, pela primeira vez, Amanda começou a sentir medo. Medo de não conseguir. Medo de ter esperado demais. O que Leonardo não sabia é que Amanda já estava tentando. Sozinha. Em silêncio. Nos últimos meses, enquanto organizava cada detalhe da festa de 40 anos, Amanda também organizava consultas, exames, tratamentos. Saía mais cedo dizendo que tinha reuniões, inventava compromissos, escondia receitas médicas no fundo das gavetas. Cada injeção, cada exame, cada resultado inconclusivo. Era carregado em silêncio. Ela não queria preocupar. Não queria frustrar. Ela queria surpreender. Queria olhar para Leonardo e dizer, com brilho nos olhos, que ele seria pai. Que, mesmo depois de tudo,
Ela conseguiu. Mas o corpo dela começou a dar sinais. O cansaço aumentou. As noites mal dormidas. As dores que ela ignorava. Até que, naquela manhã, ela simplesmente não conseguiu mais levantar. No hospital, o tempo parecia não passar. Leonardo andava de um lado para o outro, sem entender completamente o que estava acontecendo. As informações vinham desencontradas, os médicos falavam termos que ele mal conseguia acompanhar. Até que, aos poucos, tudo começou a fazer sentido. Os exames. Os hormônios. As tentativas. Ele descobriu tudo ali. De uma vez. E, junto com a descoberta, veio um peso difícil de explicar. Não era raiva. Era perceber que a pessoa que ele mais amava estava sofrendo sozinha. Quando o médico chamou Leonardo para conversar, o coração dele já estava preparado para algo difícil. Mas não para aquilo. O organismo dela não respondeu ao tratamento. Leonardo ficou em silêncio, tentando entender. O médico respirou fundo antes de continuar. Ela tentou, mas infelizmente, Amanda não pode engravidar. Aquelas palavras não fizeram barulho, mas quebraram tudo. Leonardo não respondeu. Não questionou. Ele apenas ficou ali, parado, absorvendo o tamanho da dor que Amanda vinha carregando sozinha há meses. E, naquele momento, a única coisa que ele conseguiu pensar foi: ela passou por tudo isso, por mim. Quando Amanda acordou, horas depois, o corpo ainda fraco refletia tudo o que ela tinha enfrentado. Mas nada doía mais do que encarar Leonardo. Ela não sabia exatamente o que ele já sabia, mas sabia que não tinha mais como esconder. Os olhos encheram de lágrimas antes mesmo que ela conseguisse organizar as palavras. Me desculpa. A voz saiu baixa, quebrada. Eu só queria te dar isso. Ela nem conseguiu terminar. O choro tomou conta. Anos sendo forte. E, naquele momento, ela simplesmente desmoronou. Leonardo se aproximou devagar. Sem pressa. Sem julgamento. Sentou ao lado dela e segurou sua mão com firmeza, como se quisesse garantir que ela não passaria mais por nada sozinha. Olha para mim. Ela hesitou, mas olhou. E encontrou algo que não esperava. Não havia decepção. Não havia frustração. Só amor. Você não precisava fazer isso sozinha. A voz dele falhava, mas era sincera. Eu nunca quis um filho, mais do que eu quis você. As lágrimas dela caíam em silêncio. A gente não perdeu nada. A gente só não sabia ainda como ia acontecer. O processo não foi rápido. Não foi simples. Foram meses de conversas, de silêncio, de entendimento. De aceitar uma realidade que não era a que eles imaginaram. Mas que, aos poucos, deixou de ser um fim e começou a se tornar um novo começo. Até que um dia, eles decidiram. Juntos. Sem pressão. Sem dor. Só com amor. Adotar. Meses depois, a casa deles deixou de ser silenciosa. O som dos passos pequenos ecoava pelos cômodos. Risos preenchiam espaços que antes pareciam vazios. Brinquedos espalhados, desenhos pela casa, uma nova rotina, uma nova vida. E, em um daqueles dias comuns, enquanto Amanda observava aquela criança correndo pela sala, ela percebeu algo que nunca tinha sentido antes. Ela não pensava mais no que faltou. Porque, finalmente, nada mais faltava. Às vezes, a vida não entrega da forma que a gente planejou, mas entrega exatamente o que o coração precisava para se sentir completo. Se você se emocionou com a gente nessa história, deixa o seu like e segue o Emoções Reveladas para mais histórias emocionantes.